Oi, gente, voltei, continuando, fiquei um pouco off, né? Mas coisas da vida. E a gente tá falando da história da Vasalisa no projeto Marcas de Combate 5 minutos de mulheres que correm com os lobos. E a gente falou no último vídeo sobre a primeira tarefa, que é de permitir a morte da mãe boa demais. Então a gente deixar de ser boazinha, tanto no mundo externo quanto no mundo interior aqui, naquela que nos mantém na nossa zona de conforto. Lembrando que não é para não ser boa, é para não ser boa demais. Então vamos pensar agora, vamos falar agora sobre a segunda tarefa que ela passa aqui na história. Eu vou ler aqui, é denunciar a natureza sombria. Então as tarefas psíquicas dessa parte são: aprender ainda com maior conscientização a largar a mãe excessivamente positiva. Descobrir que ser boazinha, que ser gentil e simpática não fará a vida florir. Vivenciar diretamente a própria natureza sombria, especialmente os aspectos exploradores, ciumentos e rejeitadores do self. Incorporar esses aspectos, criar o melhor relacionamento possível com as piores partes de si mesma. Deixar acumular a tensão entre quem se aprendeu a ser e quem se é realmente. Trabalhar afinal no sentido de deixar morrer o velho self para que nasça o novo self intuitivo. Então, assim, muitas pessoas têm me perguntado, lá da história da La Loba, como é que se recolhem os ossos? E eu tenho uma parte para fazer aqui, independente dessa tarefa, tá? Quando a gente começa a recolher ossos, normalmente a gente usa aquelas atividades que eu comentei lá, autorreflexivas. Então a gente escreve, a gente medita, a gente contempla a natureza, a gente se envolve em alguma atividade artística ou esportiva que expande um pouco mais a nossa consciência a respeito das coisas que a gente perdeu no deserto da vida, tá? Só que ao longo do tempo você vai conseguir resgatar algumas coisas, mas você vai precisar fazer todo um outro trabalho, porque você vai ter que colecionar o quê? Os ossos de um esqueleto completo de um lobo. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso, além daquelas atividades faladas lá no La Loba, a gente faz isso limpando os ambientes tóxicos em que a gente frequenta e o ambiente tóxico aqui da nossa mente pela história do Barba Azul. E a gente faz isso resgatando a nossa intuição pela história da Vasalisa. Então, uma das maneiras é permitir a vida, morte e vida, que é deixar morrer coisas, comportamentos, atitudes, relações que a gente tinha para que outras possam viver. Permitir a morte da mãe boa demais. E depois denunciar a natureza sombria. O que é isso, gente? Ela fala no livro que são elementos pouco desenvolvidos, mas provocativamente perversos da psique. E que esses elementos, normalmente essa madrasta e as filhas da madrasta, que são esses personagens, então a metáfora é em cima desses personagens, podem ser consideradas criaturas inseridas na psique da mulher, aqui na nossa mente, pela cultura a qual ela pertence. Então a gente vive num meio de cobrança de como deve ser o nosso corpo, como deve ser a nossa atitude, como a gente deve se portar, e isso vem da cultura. Isso muitas vezes anula a nossa capacidade de nos conectar com a nossa intuição, que seria a nossa natureza selvagem. Então, a gente precisa denunciar essa natureza sombria, identificar, isso é meu mesmo ou isso veio aqui na minha cabeça porque veio enfiado pela cultura, pela sociedade, pela domesticação? Então, o que é bom de observar nessa tarefa? Toda vez que eu sentir inveja de alguém, ciúme de alguém, é porque vai parecer que está me faltando algo. E provavelmente não está, não. Provavelmente está enfiado aqui pela cultura, é a natureza sombria. Nós temos dentro de nós esses pensamentos, mas a gente pode aprender a usar isso de uma maneira muito positiva para nós. A gente pode identificar, se eu estou tendo algum tipo de pensamento negativo a respeito de alguém que está conseguindo alguma coisa, será que não é porque eu quero aquilo? E aí não vale muito mais a pena eu ir em busca disso para mim? Então, observe quando você tiver qualquer pensamento desse tipo. Por exemplo, é muito comum. Eu quero ser fitness. Aí, beleza, eu vou permitir a morte da mãe boa demais, que é o quê? Vou me tirar da zona de conforto que eu vivo hoje, porque eu quero ser fitness.
Então, permitindo a morte da mãe boa demais, eu vou começar a fazer atividades que não são muito confortáveis, mas que vão me levar onde eu quero. E aí eu vou começar a pesquisar como que os fitness fazem para ser fitness. E aí eu vou ver um monte de gente que já tá conseguindo. E aí a natureza sombria pode aparecer. A madrasta e as filhas da madrasta dizendo assim pra mim: ah, nossa, tu nunca vai conseguir chegar nesse lugar. Ah, nossa, vai demorar muito tempo, são anos que essa pessoa já tá fazendo isso. Ou então vai dizer assim, ou então vai diminuir aquele que já conseguiu, que é a parte da inveja e do ciúme. Ah, mas essa pessoa aqui, ó, olha só, ela não consegue trabalhar e ser fitness. Ela faz isso em detrimento de outras coisas da vida dela. Então, essa natureza sombria existe dentro de nós, normalmente enfiada pela cultura na nossa cabeça. E a gente precisa identificar, denunciar essa natureza, para depois a gente trabalhar em cima disso. O que acontece se eu confronto a natureza sombria, né? Se eu continuo não permitindo que ela me domine? Tem dois caminhos, tá? Se eu ouço essa voz predatória da natureza sombria interna criada aqui na domesticação, é muito provável que eu volte para aquele estado de boazinha demais, aceitando coisas, fazendo coisas, me comportando desse jeito, me deixando na zona de conforto, ou seja, não consigo mudar. Ou a outra possibilidade é, se eu confronto, se eu continuo permitindo a morte da mãe boa demais, a natureza sombria, a madrasta e as filhas da madrasta, vão me jogar no mato escuro, que é a próxima tarefa. E é assim que a gente vai conseguir resgatar o que realmente é nosso. Então não tenha medo do mato escuro. No mato a gente vai descobrir muita coisa, tá bom? Abraço e até amanhã, gente!